A sabedoria é mais importante que o conhecimento. E quando eu falo aqui que a sabedoria é mais importante, eu não quero dizer que o conhecimento não importa. Mas do que adianta estar vivendo no século, na geração com mais informação e conhecimento da história, mas é onde se encontra um mundo de pessoas vazias e escassas de sabedoria, muito longe de encontrar o verdadeiro entendimento sobre a vida, de se tornar pessoas sábias para conduzir e edificar o verdadeiro conhecimento. Nós estamos vivendo em um mundo rodeado de pessoas onde aparentam saber muito, mas não compreendem nada. Isso porque estão completamente dominadas pelo ego, onde se acredita que o seu efêmero e limitado conhecimento humano basta. Por isso vivem desesperadas, preocupadas, com medo e são facilmente manipuladas pela mídia social. Basta assistir um vídeo de 30 segundos na internet, bem editado, com frases de efeito, uma música emocionante de fundo, que tudo aquilo que foi falado se torna uma verdade absoluta para ela. Sem buscar a fonte, sem buscar uma verdade interna, sem analisar a essência daquelas informações e compreender a partir de onde se iniciou tal estudo, que se formou tal conclusão do conhecimento que ela está tendo acesso. Isso que é sabedoria. Sabedoria é ter discernimento, é saborear na prática, é experimentar na sua própria vida, até que de fato vire uma verdade na sua realidade, podendo ampliar a sua percepção e compreensão da existência. Isso é ser sábio. Mas em verdade eu te digo que para acessar qualquer conhecimento, você precisa buscar a fonte. Portanto, se você deseja ter sabedoria, você precisa buscar a fonte da sabedoria. E qual é a fonte da sabedoria? Bom, em verdade não é óbvio que seria aquele que é dono e arquiteto de todo o universo, aquele que firmou os céus e a terra, cuja a sua inteligência é infinitamente superior à nossa. E a princípio, para se iniciar esse acesso a esse nível elevado de consciência desse Deus eterno e Pai de toda a criação, esse é o mínimo de entendimento que você deve ter. E também para afirmar esse conceito que eu estou trazendo, eu vou ler para você o que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 8. E antes de tudo, eu quero fazer uma confissão aqui, de que houve um tempo que eu deixei de acreditar na Bíblia. Eu nunca deixei de temer e confiar na existência de Deus, mas eu estava indo para outros caminhos de conhecimento. Eu estava seguindo um conhecimento mais esotérico e, enfim. Para ser bem sincera também, compreendendo hoje como que funciona o nosso cérebro e como é criada as nossas projeções da realidade, eu sei que eu me deixei ser influenciada pelo que outras pessoas falavam sobre a Bíblia, de que ela foi completamente adulterada e outras interpretações distorcidas das pessoas referente aos ensinamentos bíblicos. Se ouve muitas pessoas dizer também, né? Ah, a Bíblia foi escrita pelo homem, não foi escrita por Deus, como que se vai acreditar na própria palavra do homem? Eu também já cheguei a pensar dessa forma, mas é muita ignorância pensar dessa forma, porque você já faz isso. Tudo que você acredita hoje é baseado no conhecimento que o próprio homem trouxe para o mundo. Você acredita na ciência, na matemática, ou em qualquer outra informação, ou qualquer outro livro que você lê, que de fato está inteiramente dentro desse argumento, escrito pelo próprio homem, baseado no entendimento, na observação, no experimento do próprio homem. E, na verdade, a Bíblia não é um livro qualquer com conhecimento mundano. A palavra Bíblia, que vem do grego,
que se pronuncia Bíblia mesmo, que é o plural de biblion, que significa literalmente os livros, ou seja, a Bíblia não é um único livro, mas uma coleção de livros, na verdade, um conjunto de registros histórico entre Deus e a humanidade. E para minha interpretação, é de fato um manual da vida. É a manifestação de palavras escritas pelo homem, mas direcionada por uma consciência divina e superior, para nos dar um direcionamento completo, instituído por um propósito perfeito e verdadeiro, e cheio de sabedoria. E eu posso te dizer que está sendo maravilhoso e fascinante acessar com sabedoria o verdadeiro conhecimento. Por isso, eu sempre levanto aqui o princípio de buscar a própria verdade na fonte, antes de concordar ou até discordar de qualquer coisa nesse mundo. Você precisa compreender a essência do entendimento por trás de tudo. Acredito que muitos, como eu, já deixou de acreditar na Bíblia e nos seus princípios. Mas eu acredito também que você nunca pegou a Bíblia de fato para ler e compreender a fonte dos ensinamentos de verdade. Tudo que você sabe são versos aleatórios que você ouviu ou leu escrito por aí. Ou se não é mais um entre a maioria que só usa esses princípios quando é conveniente para você, como a maioria tem feito. Quando é para defender algo que você quer acreditar, vai lá e pega um versículo coerente com a sua fala. Mas quando é revelada a verdade por trás dos ensinamentos, quando se fala de negar a si mesmo, que é o próprio ego, quando se fala de seguir os mandamentos, renunciar aos pecados, aí você foge, tampa os olhos e os ouvidos e abre a boca para alimentar essa crença limitante que você tem, para dizer que não acredita na Bíblia, que ela foi adulterada, reescrita por homens que queriam dominar o mundo. Ah, por favor, né? Vamos ser lúcidos só por um momento. Se todos seguissem os ensinamentos da Bíblia Sagrada, você não seria dominado por coisa alguma nesse mundo, nessa terra, além do poder de Deus que está acima de tudo e de todos. Você já vive dominado não só pelas coisas mundanas, mas pelo seu próprio ego, que não te deixa reconhecer que você é falho, que você é pequeno. E o ego só cresce por sentir a frustração de não poder controlar o tempo, de não poder controlar os resultados e o futuro. Por isso a alma clama pela presença divina, pela fonte da sabedoria absoluta e infinita. Então vamos lá para Provérbios, no capítulo 8. O título é O Chamado à Sabedoria. E no verso 1 diz: Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Eu já vou prosseguir aqui, mas eu já vou pular para o verso 22, onde o subtítulo é As origens da sabedoria. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então aqui está sendo falado do próprio fenômeno que é a sabedoria. Ela já estava lá desde a eternidade, eu fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Então vamos continuar. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Então olha só que maravilhoso. Antes da criação de tudo, o fenômeno da sabedoria já estava lá. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Por que a face do abismo? Porque não existia um universo ainda. Não existia nada. Só existia Deus. E isso aqui que eu estou falando é algo, eu confesso que eu estou aqui, mas
é difícil de explicar, né? Até porque eu não tenho a compreensão absoluta ainda sobre tudo, né? E nem ninguém tem ainda sobre Deus, sobre a criação, né? Mas eu creio que, né, Deus sempre foi, ele é a eternidade, ele sempre estava lá. Então, quando o Espírito de Deus traçava o horizonte sobre a face do abismo, a sabedoria estava lá com ele. Então, continuando, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar e os seus limites, para que as águas não traspassassem a sua ordem, quando estabelecia os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Olha só que maravilhoso. Que maravilhoso isso. Olha só como ele possui a sabedoria absoluta, porque ele é a eternidade e no princípio de tudo a sabedoria estava lá com ele. Sabedoria que fez ser criada, né? Que aqui diz que então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Então, a fonte, né, de toda essa criação é a própria sabedoria que Deus tem, né? Que foi criado tudo isso que a gente vê que existe, né? Até o que nós não podemos ver, na verdade, é uma infinitude, é uma complexidade toda a criação divina. Então, nada mais respeitoso e inteligente da nossa parte ter esse mínimo da compreensão de que ele possui a sabedoria absoluta e que devemos buscar nele. E mais do que isso, ele nos entrega esse livre acesso para isso. Então, voltando aqui para o verso 6, Deus diz: ouve, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa e nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata. O conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Olha só, isso aqui é fascinante para mim. Eu não sei se para você e você consegue sentir a força que tem todo esse conhecimento aqui. Então, ou seja, eu fico até sem palavras, mas a sabedoria, ela é tão, assim, para mim a sabedoria é tudo. De fato o que mais pode um ser humano mais pode ter de valor. É a sabedoria, mais do que conhecimento. Por isso que o conceito aqui do meu canal é esse. Algo que eu tive acesso quando eu comecei a abrir os meus olhos, a minha consciência, para ter acesso a essa sabedoria superior. E Deus me disse: a sabedoria é mais importante que o conhecimento. A sabedoria é mais importante que o conhecimento. E comecei a meditar sobre isso e ele começou a me entregar fontes que só edificavam tudo isso que estava me vindo na minha consciência. Por isso que eu criei este canal e venho aqui trabalhar nesse conceito. Enfim, não vou me delongar sobre isso. Mas, enfim, a sabedoria é mais importante. E aqui diz, mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Ou seja, tudo o que você pode tentar imaginar, qualquer coisa nesse mundo que você pode tentar imaginar, não pode se comparar com ela, com a sabedoria de tanto valor. Mais do que a prata, do que o ouro fino, do que os rubis. Até porque a prata, o ouro e os rubis também é criação de Deus. E maior do que a criação é o Criador.
Então, ou seja, mesmo tudo que há de valioso neste mundo foi criada pela sabedoria divina. Então, mais valor tem a fonte disso. Porque se não tivesse essa fonte, isso não existiria. Consegue compreender aqui o meu raciocínio? E para mim também, aqui o mais extraordinário, reforçando aqui mais uma vez, é que Deus nos deu esse livre acesso. Livre acesso para ter contato com a sabedoria dele, para ter contato com ele. Então, e dizendo mais uma vez, não sejam burros. Até me desculpa a palavra, mas porque, por mais complexo que isso tudo seja, isso aqui é o mínimo da compreensão que nós temos da sabedoria absoluta de Deus, da existência dele, e que não tem mais nada. Às vezes você está preocupado com tanta coisa, mas se você se preocupasse apenas com isso, você já teria tudo. Porque não há nada mais valioso do que isso. E aqui, continuando aqui, no verso 19, melhor é o meu fruto do que o fino ouro e do que o ouro refinado. E as minhas novidades são melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Então, você quer mais do que isso? Você não encontrará mais do que isso em outra fonte, até porque não tem outra fonte verdadeira que reside a sabedoria absoluta, a não ser Ele, que é o nosso Deus, e somos mais do que sua criatura, nós somos filhos. Você precisa reconhecer isso o quanto antes. Como Deus nos ama a este ponto. E aqui, continuando aqui, indo para o verso 32, ele diz: agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção e sejam sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas a cada dia, esperando junto da minha entrada, porque o que me achar achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Literalmente. Literalmente. Por isso que tem muitos aí que estão respirando, mas já estão mortos por dentro, porque têm buscado apenas nas coisas externas e não têm sucesso. Tem pessoas que até conseguem adquirir abundância material e tudo mais. Não estou dizendo que quando se está com Deus não se pode ter riquezas materiais, mas antes, sobre algo que eu costumo dizer aqui, antes, o verdadeiro sentido existencial é o ser para ter. Porque esse mundo material e físico que nós vivemos são o reflexo do nosso mundo interno. Então, se você se preocupar em apenas ser abundante, ser uma pessoa amável, ser uma pessoa boa para tudo, para com o mundo, para com Deus, isso vai se materializar na sua vida. Entende? Então, mas enfim, tem muitas pessoas que só buscam nas coisas externas e continuam vazias por dentro, pobres. Eu vi uma pessoa dizendo uma frase muito interessante, né? Que tem aqueles que têm tanto dinheiro, é tão pobre que só tinha dinheiro. Nossa, aquela pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro. Compreende? Mas aquela pessoa que é rica, ela tem mais do que dinheiro, ela tem mais do que abundância na sua vida, ela tem a sabedoria, que é maior do que qualquer ouro, prata e qualquer coisa que, na verdade, como aqui já disse, não se pode comparar com ela. Você não encontra paz e nem contentamento na sua própria existência, porque você está buscando no seu próprio entendimento, que é efêmero e limitado. Nós somos falhos, homens de pouca fé, vulneráveis e pequenos seres mortais. Mas hoje,
além da misericórdia de Deus ter te alcançado mais uma vez, Ele te trouxe palavras de esperança que excede todo o entendimento para que você viva uma vida plena. E aqui agora, no capítulo 3 de Provérbios, o Eterno diz, em Conselhos da Sabedoria, esse é o título: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. E aqui a sabedoria divina te chama mais uma vez. Então, agora passando para o verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Olha só isso. É um lembrete direto para a vida real. Nem tudo nós vamos compreender nesse mundo. Nem tudo vai fazer sentido na hora para nós. E ficaremos exaustos se ficarmos tentando controlar tudo, prever cada passo, carregar o peso do mundo sozinho. Deus nunca pediu para que fôssemos perfeitos. Ele pediu confiança. E confiar é seguir caminhando, mesmo com medo. É descansar sabendo que Ele enxerga aquilo que nós não podemos ver. E mesmo através de qualquer circunstância, confiar que Ele está cuidando de tudo minuciosamente. E soltar o controle é mais do que um ato de fé, mas um ato de sabedoria, inteligência e aceitação de contentar que somente Ele possui o entendimento e a sabedoria absoluta sobre tudo. Portanto, não andeis inquietos sobre aquilo que você não tem controle, mas sinta paz em descansar naquele que sabe o que está sendo feito. E para finalizar aqui, versos 6, 7 e 8 do capítulo 3. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Uau! Isso é maravilhoso. O maior ato de sabedoria é reconhecer as suas limitações e respeitar o fluxo natural de todas as coisas. Você não pode ter pressa porque você não controla o tempo. Você não pode compreender tudo porque somente Deus possui a sabedoria absoluta. E seu acesso é livre para os seus filhos, que abrem a porta da consciência e do seu coração e em verdade encontrarão contentamento, paz e completude interior e externa. Então, não esqueça que a sabedoria é a chave para acessar o verdadeiro conhecimento. E o verdadeiro sábio é aquele que sempre se coloca em posição de aprendizado. Assim nós podemos evoluir todos os dias da nossa vida. E é isso, se essa mensagem fez sentido para você, deixa uma curtida, se inscreve no canal para fazer parte desse movimento que eu estou criando, um movimento de constante transformação. Eu espero do fundo da minha alma que você reflita sobre tudo que eu disse. É isso. Fica com o meu abraço fraterno e genuíno de sempre. Tchau!